entidade feminina judaica, de mulheres sionistas, que foi fundada em 1920 para apoiar crianças e mulheres na então Palestina, hoje terra de Israel, e espalhou-se pelo mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, as nossas ações visam continuidade judaica, manter as tradições e também a Tzedakah. E com isso, com o evento de hoje, a contribuição de vocês nos ajuda não apenas a nos enriquecer com cultura, como com a Tzedakah, para contribuir, né, para Israel e também para entidades daqui que tanto precisam. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao meu amigo Ricardo Sonderman, que, assim, no primeiro segundo, aceitou fazer essa conversa com a gente, esse bate-papo, que a gente vai fazer no fim de tarde, como a gente chamou. A nossa ideia é 1 hora, então nós vamos conversar um pouco e vocês fiquem super à vontade para qualquer momento colocarem perguntas ali no chat, que a gente vai respondendo à medida do possível. Mas antes de mais nada, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. O Ricardo Sonderman é administrador, pós-graduado em marketing, mestre em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, empresário, investidor, escritor, membro do Instituto de Estudos Empresariais desde 1989, que é a entidade que promove o Fórum da Liberdade, cônsul honorário do Reino Unido no Rio Grande do Sul e presidente do capítulo Brasil da International Churchill Society. Ele é marido, pai, avô corujíssimo, colorado e muito orgulhoso de ser judeu. Então, nós começamos essa conversa lá por maio, quando fazia 80 anos do final da Segunda Guerra, então se falava muito, e Churchill é uma figura muito presente naquele momento histórico. E a pergunta é, por que, passados 80 anos do final da guerra, a gente ainda fala sobre Winston Churchill? Por que ainda é importante falar sobre Winston Churchill, Ricardo? Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite a todos, a todas. Sandra, muito obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de falar de Churchill, e uma das funções da Churchill Society é justamente essa, falar sobre Churchill, né? E manter o legado dele, e justamente essa é a primeira razão de existência da Churchill Society, onde nós somos o capítulo Brasil de uma entidade que tem hoje 45 capítulos em todo o mundo. Então, basicamente, fora do Commonwealth, nós somos a única. Tirando Portugal, né? Mas Portugal e o Reino Unido têm uma amizade aí de 800 anos, então essa aí não conta, né? Então, a gente está fora desse eixo. E por que a gente está falando de Churchill? Porque se nós hoje estamos falando sobre qualquer coisa, temos a liberdade de falar, é porque Winston Churchill, lá atrás, se levantou contra a tirania. É bem da verdade, ele odiava o comunismo, o socialismo, tanto quanto o nazismo. Quando da Primeira Guerra Mundial e o comunismo toma conta da União Soviética, ele entende que o comunismo era uma doutrina contra a sociedade, contra os valores humanos. E ele tenta, então, durante todo aquele período, evitar que o comunismo crescesse no Reino Unido. E quando ele, então, por vários motivos, acaba em 1929 sendo afastado de todas as funções sociais, que a gente pode falar disso um pouquinho depois, ele começa, então, a perceber o nazismo. E tem uma passagem interessante, em 1932, Churchill vai a Munique, o antepassado dele, John Churchill, que foi o primeiro duque de Marlborough. Quem já esteve perto de Oxford, tem um palácio maravilhoso chamado Palácio de Blenheim, onde ele nasceu, né? E esse palácio foi construído, então, por John Churchill, quando a rainha Jane dá um dinheiro a John Churchill para que construísse um castelo que rivalizasse com Versalhes, depois que ele ganhou dos franceses a Batalha de Blenheim, na Alemanha. Bom,
fast forward, né? Ele começa, então, a perceber o que tinha atrás do nazismo. E quando ele está em 32, o Relações Públicas de Churchill, de Hitler, janta com Churchill no hotel. Aliás, ele foi a Munique para fazer pesquisas sobre a Batalha de Blenheim. Então, eles jantam juntos e ele queria fazer uma reunião, reunir Churchill e Hitler, 1932. Hitler ainda não é o chanceler, ele é em 33, mas ele já está naquela ascensão e ganhando todas as eleições. E na conversa essa, Churchill pergunta por que Hitler é tão antissemita? Por que ele é contra a origem de nascença de uma pessoa? Por que ele é antissemita? E, obviamente, essa reunião entre Churchill e Hitler acabou não acontecendo, porque Putz foi a Hitler e disse, olha, não vai dar para vocês conversarem, porque ele gosta dos judeus. Né? E Churchill sempre foi um amante dos judeus. Eu vou recomendar depois para vocês esse livro aqui do Martin Gilbert. Martin Gilbert é o maior biógrafo, já faleceu, e ele escreve esse livro aqui, Churchill and the Jews. Não tem em português, mas esse aqui é um livro tranquilo de conseguir. Então, a gente está falando de Churchill porque, num determinado momento, ele viu a formação do mal, ele viu essa tempestade no horizonte e ele disse que aquilo não poderia acontecer. Né? E ele se levantou contra aquilo. E ele, no parlamento, levou números, mostrou o rearmamento alemão, mostrou tudo que poderia vir a acontecer. Existem algumas teorias, né, de que se, por exemplo, os aliados tivessem se reunido antes de setembro de 39, por exemplo, quando Hitler reocupa a Renânia contra o Tratado de Versalhes, se ali os franceses e os alemães e os britânicos tivessem reagido militarmente contra os alemães, Hitler talvez tivesse caído do poder, porque naquele momento a Alemanha não tinha todo o poderio militar que veio a ter em setembro de 39. Mas em história tem aquela pergunta sempre, what if? Né? E se? Mas o se não é. Né? O que a gente tem são os fatos. Então, de forma rápida, por que o legado de Churchill é importante? Porque ele, acima de tudo, lutou pela liberdade, lutou lutou pela liberdade de que nós tivéssemos o nosso credo, os nossos entendimentos. Eu mencionei Martin Gilbert. Em 2012, eu fui num evento da Fundação Churchill, em Londres, e, por vários motivos, acabei com uma pessoa que estava lá, uma autora, Sita Stelzer, ela, que também é judia, ela me puxa num canto, eu era o único brasileiro ali, então ela me adotou, né? E uma hora ela diz assim, Ricardo, vem comigo, and be quiet. E, não, fica quieto. Ok, entramos nessa sala e tinha umas 10, 12 pessoas, e nessa sala, Martin Gilbert. E eu estou quietinho ali, ouvindo, né? E lá pelas tantas ele olha, você é do Brasil? Tem alguma pergunta? E eu disse, olha, se não tivesse sido Churchill, se tivesse sido Lord Halifax, ele me cortou no meio, né? Lord Halifax era outra opção para ser primeiro-ministro em maio de 1940. Ele respondeu, estaríamos todos falando alemão. Martin Gilbert é judeu também, né? E ele tem um livro maravilhoso, que também eu vou achar aqui daqui um pouco, que é o Atlas do Povo Judeu. Eu recomendo para vocês. Eu acho que ele só tem em sebo hoje, né? Merece uma reedição. É um atlas que conta toda a história do povo judeu, desde Abrão até os anos 70, mais ou menos, por aí. Tá? Então, por que a gente está falando de Churchill? Porque ele foi um intransigente defensor da liberdade. Só um pequeno parênteses antes de ir para a próxima, né? Eu estou escrevendo um segundo livro, depois desse aqui, né? Que é o das análises de discursos, que eu estou fazendo entrevistas com churchillianos em todo no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil. Estou conversando com muita gente, esse livro vai ter umas 30 e poucas entrevistas. E pelo fato de ser o honorário britânico, eu consegui chegar no Boris Johnson e entrevistei o Boris Johnson. E no livro dele, o Boris Johnson fala que
Churchill era um warlord, né, e não um warmonger. Eu perguntei qual é a diferença entre o lord da guerra e o monger, que é o construtor da guerra. Ele disse: o warmonger é o cara que causa a guerra. O warlord é aquele que tem que lutar a guerra para voltar à liberdade. Então, Churchill foi o warlord que lutou pela liberdade. Ah, tá ótimo. Eu queria, talvez, assim, para colocar todo mundo na mesma página, se tu pode contar rapidinho um pouco da vida do menino Winston, até chegar aquele momento em 1940 crucial, em 5 minutinhos. Tá. Churchill teve uma infância, assim como todos aqueles nascidos na era vitoriana. Ele era ele era aristocrata. O tio dele era então o 8º Duque de Marlborough. Então o pai dele, Randolph, como era o irmão menor, não recebe o ducado. Todo mundo viu aqui o The Crown, então mais ou menos entende como é que funciona, né? O mais velho leva o ducado, os outros levam um tchau, tá? O Randolph, pai dele, era um sujeito muito duro, desdenhava muito do filho, jogava ele muito para baixo, né? A mãe era uma socialite americana, os dois tinham muitos compromissos fora e ele basicamente foi criado pela sua babá, a Lady Everest. E é muito interessante que a Lady Everest, ela, quando ela falece, ela no fim da vida, Churchill mantinha ela. E quando ela faleceu, Churchill pagou o enterro dela e até hoje, 2025, a família Churchill mantém o túmulo da Miss Everest num cemitério em Londres. Então ele essa figura materna é a Mrs. Everest. Ele amava a mãe, amava o pai, mas ele sempre nessa posição assim muito de botar ele para baixo, de desdenhar ele. E ele cresce, ele não ele faz a escola em Harrow School e ele depois entra para a academia de Sandhurst, a academia militar, onde ele só entra na terceira tentativa, tá? E ele entra na cavalaria, o que o pai dele achou horrível, né? E também, de novo, xingou ele, falou mal dele, tudo. Você é um incompetente, você não serve para nada, nunca vai ser nada da vida. Por quê? Porque os cadetes tinham que pagar pelos seus uniformes, só que na cavalaria ainda tinha que pagar pelos cavalos, o que era uma despesa extra ainda. Então foi uma infância muito dura, mas ele, de certa forma, fadado ao sucesso, muito destemido, né? Ele, quando tem 16 anos de idade, ele diz para um colega: sinto que um dia serei chamado para salvar a Inglaterra e salvar Londres, quando ele tinha 16 anos de idade. Uma outra frase que ele tinha, né? Ele dizia assim: se todos fôssemos insetos, eu seria um vagalume. Então ele tinha um ego, né, grandão, tá? O que não transformava ele numa pessoa arrogante ou, né, egoísta, né? Ele tinha esse senso do dever. Ele era um imperialista, ele nasceu em 1874, no auge do Império Britânico, então ele tinha esse senso de grandeza, ele nasce no Palácio de Blenheim, ele brinca a infância dele inteira nesse palácio. Se um dia vocês visitarem, é maravilhoso, tem um armário com todos os soldadinhos de chumbo que ele brincava ali. Tudo. Então ele cresce aí, depois ele vai como militar, ele não vai à universidade, ele se transforma num autodidata, ele lê muito, ele decorava muitas coisas, muitas das frases dele são frases adaptadas de outras coisas. Por exemplo, nunca tantos deveram tantos a tão pouco, é o discurso da Batalha de Agincourt de Henrique V Shakespeare. Tá? Ele vai à guerra de Cuba, ele vai à guerra do Sudão, ele vai a uma guerra no que seria hoje a fronteira do Paquistão com o Afeganistão, que era a Índia, né? E ele depois vai à Segunda Guerra dos Boers na África do Sul, como militar / correspondente de guerra. E ele, então, vai ganhando a vida como isso. Ele ganha a vida dele, o dinheiro que ele fez na vida foi como escritor, jornalista, palestrante, né? E ele escreveu ao longo de sua vida algo em torno de 16 milhões de palavras. São 43 títulos em 72 volumes. Ele escreveu mais do que Shakespeare e Dickens juntos.
E ele ganha um prêmio Nobel de Literatura pela memória da Segunda Guerra Mundial. Ele também tem 4 volumes da Primeira Guerra Mundial, que é maravilhoso, até melhor escrito do que da Segunda Guerra Mundial. Então, ele vem construindo esta vida dele, né, como autodidata, como militar, como jornalista, e, óbvio, a partir de 1900 como político, e ele passa por vários cargos até 1940. Tá, mas ele teve um momento de ostracismo, né, que tu Sim, falaste. ele cometeu muitos erros ao longo da sua vida, né? E assim, alguns erros não por arrogância, mas assim por petulância, por cabeçadurice, né? E ele foi caindo em descrédito, tá? Então, por exemplo, quando ele está na oposição, ele diz que deveria se colocar mais dinheiro na Marinha, que estava se perdendo o timing e a Marinha britânica estava perdendo força. Ele é escolhido para ser o Chancellor of the Exchequer, que seria o ministro da Fazenda, o responsável pelo orçamento. Ele assume ato contínuo, o que ele faz? Ele corta o orçamento da Marinha, que ele até 5 minutos antes dizia que tinha que ser aumentado. Então ele foi fazendo essas arrogâncias, esses erros. Ele, na Primeira Guerra Mundial, o erro clássico dele foi na Batalha de Galípoli, dos Dardanelos, onde ela foi mal planejada, foi mal executada. Não foi só culpa dele, mas foi responsabilidade dele. Todos aqui têm atividades profissionais, então muitas vezes alguém lá na ponta faz um erro. A culpa desse erro não é sua. Não foi você que fez o erro, mas como empresário, como dono, a responsabilidade é sua. Então, ele foi o responsável pelos erros de Galípoli. Ele errou também na adoção do padrão ouro em 1926. Óbvio, ele não sabia o que ia acontecer em 1929, quando ele é o Chancellor of the Exchequer. E assim, uma série de erros que ele foi fazer. Ele errou quando ele foi contra a abdicação do rei Eduardo VIII, né? Que eles eram muito amigos, e aquele famoso discurso que vocês devem ter escutado do rei Eduardo VIII, que ele diz que ele abdica because of the woman I love, né? Teve o dedo de Churchill. Churchill ajuda ele a escrever o discurso de abdicação, né? Então, ele errou aí, e ele errou na questão da autodeterminação, do autogoverno da Irlanda, ele erra também no processo de independência da Índia, vários erros que o foram colocando. Então, em 1929, ele muda de partido 2 vezes, o que também é um erro crucial no Reino Unido, e aí os conservadores, para onde ele voltou em 24, ele era conservador até 1904, vai para os liberais, volta para os conservadores em 24, os conservadores retomam o governo em 29, mas ninguém chama ele para ocupar nenhum cargo no governo, justamente porque ele era o elefante na loja de porcelana. E aí, quando apertou, chamaram. Porque ele era o cara que vinha dizendo, olha, Hitler isso, vai acontecer. E aí aconteceu, e todo mundo olhou para ele e meio que disse assim, tá bom, Boca Grande, agora vem, né? Nos conta um pouco, já que nós estamos num evento da Vitso, como é que foi a postura de Churchill em relação a toda essa questão da criação do Estado de Israel, Sim, né? sim. Afinal ele também ele era o primeiro-ministro naquela época, bem crítica durante a guerra. Conta um pouco isso para nós. Tá. A relação dele com a comunidade judaica é muito anterior a isso. Ele tinha ele recebia votos da comunidade judaica, tanto em Manchester, depois em Birmingham não, em Dundee. Ele tinha apoio da comunidade judaica, ele era muito amigo de Chaim Weizmann. Durante a Primeira Guerra Mundial foram muito amigos, né? Então ele se considerava um sionista, tá? E ele adorava a cultura judaica. Ele entendia que a sociedade ocidental era baseada nos pilares judaico-cristãos. E isso era muito incomum para um aristocrata britânico naquele período, porque os aristocratas britânicos eles eram, se não levemente tolerantes ou antissemitas. Então ele era
contra a corrente daquele momento. E o apoio dele, ele vem de muito tempo, né? Por exemplo, em 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, o filho de Theodor Herzl, Hans Herzl, está no Reino Unido. E ele não é um britânico. Então, todos aqueles cidadãos estrangeiros, alemães ou relacionados ao Império Austro-Húngaro, passaram a ser mal vistos e, eventualmente, poderam ser presos, expulsos e assim por diante. Churchill imediatamente concede a Hans Herzl a cidadania britânica para protegê-lo de qualquer tipo de... E ele escreve, junto com Arthur Balfour, a Declaração Balfour, em 1917, que prevê o estabelecimento de um lar nacional judeu na Palestina. Esse documento é escrito por Churchill, por Balfour, por Weizmann e por Naum Sokolov também. E ele diz, né, também, expressamente no documento, que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas residentes na Palestina. Tá? E, óbvio, você sabe que também tem uma biografia maravilhosa da Golda Meir, onde ela conta o período onde ela vai para lá, em 1920, né, dos pogroms que já aconteciam lá. O 7 de outubro não é uma novidade, isso aí já acontecia há mais de 120 anos, entende? Então, o não que o Hamas dá hoje é o não que a comunidade árabe daquele momento, né, também deu, né? Então, toda os wahhabis, né? Que os wahhabis lá atrás disseram não. Eu estava procurando aqui nas minhas anotações. Numa negociação de Churchill com justamente os wahhabis que seguiam o sultão da Arábia Saudita, o rei da Arábia Saudita, ele diz: olha, a gente pode considerar dar independência a vocês do mandato britânico, mas vocês têm que respeitar as comunidades judaicas e continuar permitindo a imigração judaica, que já vinha acontecendo antes da Segunda Guerra Mundial, obviamente, e, obviamente, eles disseram que não. O não é de hoje. O não é história. Então, Churchill tinha uma relação muito, muito próxima e, obviamente, depois da Segunda Guerra Mundial, ele deixa de ser primeiro-ministro em julho de 45, tá? Mas ele trabalha para que possa existir a independência de Israel em 48. É certo, somos gratos a ele. Então, eu não sabia da Declaração Balfour, olha, vou até Sim, pesquisar. não, e a Declaração Balfour foi aprovada depois em 24 de julho de 22, na Liga das Nações. Então, Ou certo. seja, ela era um documento, e ainda tinha também os white papers, que eram documentos que Churchill tinha escrito, onde ele fazia as negociações, tratava de colocar condições dos árabes para os judeus e dos judeus para os árabes, que obviamente depois não deu certo. Certo. Fazendo o que o Gilbert não quer que a gente faça, mas vamos fazer um pouco de achismo? Ah, Como tu achas que o Churchill se posicionaria hoje com relação ao programa nuclear do Irã? Né? Lembrando que há alguns anos os Estados Unidos celebrou um acordo com o Irã e foi festejado. óbvio que contra, tá? Vamos colocar essa posição assim, os republicanos são próximos dos conservadores e os trabalhistas são próximos dos democratas, tá? Numa relação aí Estados Unidos e Reino Unido. Não teria aceito, ele obviamente teria, eu acho que lá atrás, ainda com Obama, isso ainda não teria progredido. A gente sabe que foi uma jogada mal feita, sabe-se lá quais são os interesses, né, naquele momento, mas certamente seria contra. E certamente teria apoiado o que foi feito agora, a limpa que fizemos. E o que provavelmente continuaremos a fazer de faxina no Irã. É isso, até já pegando um gancho, tu vês na atualidade algum líder que poderia fazer o papel do Churchill? Isso é basicamente ser uma voz dissonante em meio quase a um pensamento único que domina a atualidade?
É, eu tenho feito essa pergunta para os vários entrevistados, né? E uma das coisas é o seguinte: nós somos fruto do nosso contexto, certo? O contexto que gerou Churchill, Roosevelt, De Gaulle, próprio Hitler, Stalin, esse contexto não existe mais, né? Essas pessoas que lutaram pelo bem e que foram fruto daquele contexto, né? E acabaram acreditando na liberdade e em tudo que lutaram, tá? E os outros que lutaram contra também são contextos diferentes. Porém, contudo, entretanto, dois pontos, a história se repete, tá? Ela se repete. E Churchill, o Churchill que a gente conhece hoje, que a gente admira, ele surge depois da Segunda Guerra Mundial. Ele surge depois que ele perde a eleição e quando ele tem tempo de escrever as memórias e quando se para olhar para trás e ver que tudo aquilo que, olha só, o cara tinha razão mesmo, certo? E o cara lutou por nós. E normalmente, quando a gente faz algo que é bom e que é para o bem, a gente não faz isso sem. A gente não tenta ser bonzinho com todo mundo. Aquele que tenta ser bonzinho com todo mundo, que todo mundo goste dele, ele ou não vai produzir nada, ou vai produzir algo muito estranho, certo? Tu não pode agradar todo mundo. Agora, você tem que ter a convicção do que é o bem, assim como tem gente que tem a convicção do que é o mal, né? Stalin e Hitler, vamos botar nessa conta, certo? Então, essa construção, ela depende muito do seu momento. Se a gente põe mais para frente, tá? A gente pode falar, por exemplo, de pessoas que enfrentaram aquele momento para fazer grandes transformações e que depois as pessoas olharam para trás e disseram, pô, sabe que isso aí no final ele brigou com todo mundo, mas foi bom. Então a gente pode botar a Margaret Thatcher, a gente pode botar Reagan, a gente pode botar João Paulo II nesse rol, e a gente pode hoje botar o Javier Milei nisso aí, né? Louco do jeito que é, maluco, ele está fazendo ele está quebrando os pratos, mostrando que tem que fazer, certo? Então, a gente, para fazer o bem, a gente não educa os filhos dizendo, tá bom, meu querido, pode fazer, claro, não tem problema. Não, a gente educa os filhos com uma boa dose de nãos, né? Tá Uma boa certo. dose de não e não pode, né? É, impor limites, impor razão, impor checks and balances, né? Então, eu acho que um pouco por aí. A gente, para fazer o bem, às vezes você tem que ser duro, né? Porque na volta da quadra, aquilo que você estava tentando fazer estava certo. Eu tô com uma pergunta aqui que já tá da tua Tá. colega Elaine. Por que Uhum. que ele deixou de ser primeiro-ministro logo depois no final da Segunda Guerra? Na tua opinião, o que que aconteceu ali? Fato e Va- opinião, né? Elaine, esse material eu pesquisei para um segundo livro. No final, acabei indo para esse de entrevistas por sugestão da Karen, né? A Karen um dia me traz. Tu conhece tanta gente que tu não conversa com elas. E aí surgiu. Mas então eu vou dar o spoiler do terceiro um dia, tá? Ele entrou, ele entrou para ser primeiro-ministro com 65 anos. Ele lutou uma guerra mundial e quando ela terminou ele tinha 70 anos. Tá? Ele estava cansado. Ele nos programas eleitorais ele estava rabugento. Ele estava aquela voz modorrenta dele. Ele estava, sabe? Ele não despertava muita emoção. Ele queria ele tinha tropas na Iugoslávia, na Grécia, e ele queria aproveitar que ele tinha as tropas ali e que os soviéticos estavam dentro da Alemanha, e ele tinha um amigão que tinha uma bomba que os soviéticos não tinham. Então ele tinha leverage, né? Ele tinha alavancagem. E ele queria libertar a Hungria e a Tchecoslováquia antes da Cortina de Ferro, certo? Então ele queria seguir uma guerra, tá?
e havia 1,5 milhão, quase 2 milhões de soldados britânicos espalhados pelo mundo. O que um soldado britânico quer com a guerra terminando? Voltar para casa. Ele está de saco cheio, ele quer para casa. Ele quer reencontrar a família, ele quer construir a sua vida, ele quer... Chega, ele quer para casa. E o Churchill querendo fazer mais uma guerra, mais um conflito, não uma guerra, mas um conflito para liberar 2 países. Ele, na composição do governo, era um governo de coalizão entre trabalhistas e conservadores. Churchill e os conservadores tratavam da guerra, tá? Da política internacional, dos armamentos, das estratégias. E a parte interna do governo, alimentação, transporte, tocar os hospitais, as escolas, foi tocada por Clement Attlee, que era o líder dos trabalhistas. E em 1941 foi publicado um report chamado The Beveridge Report. Lord Beveridge escreve esse report colocando as bases do welfare state, onde ali ele previa que se você pegasse o orçamento da guerra, que era metade do orçamento do Tesouro, e colocasse ele, então, para financiar casas, para dar saúde de graça, o NHS, né? O National Health System, surge ali, da educação de graça, estatizar as empresas, certo? Fazer com que as empresas fossem do governo. Então, você teria emprego, você teria casa subsidiada, educação gratuita e saúde gratuita. Quem é que não quer eleger um governo assim? Tá? Na conversa que eu tive com Andrew Roberts, que é o Lord Roberts, que escreveu a última biografia do Churchill, eu perguntei para ele e disse justamente essa pergunta, por que ele perdeu a eleição? E ele disse, people wanted socialism. As pessoas queriam socialismo. E o socialismo do Partido Trabalhista, que também se auto-intitulava Partido Socialista, a cortina de ferro ela aconteceu depois. E ninguém sabia o que Stalin tinha feito antes de 1939. Ninguém sabia que Stalin tinha feito a fome na Ucrânia, tinha feito não sei quantos... como é que ele chama? Expurgos, exato. Um atrás do outro. Ninguém sabia disso. Tá? Então as pessoas olhavam para aquilo e diziam assim, olha, o socialismo parece um negócio... É tudo de graça, eu quero. Né? E aí, por fim, um discurso do Churchill, que foi horrível, que ele dá um discurso que ele diz que se os trabalhistas ganhassem na Inglaterra, eles fariam uma Gestapo no Reino Unido. E a Clementine, a sua esposa, que nós podemos falar um pouquinho dela aqui, que é uma mulher espetacular, eu recomendo ler sobre ela também. Esse aqui é um livrinho da Sônia Purnell, recomendo. Né? Tem pouca coisa sobre ela e ela é espetacular. Ela leu o discurso e diz assim, você não vai ler esse discurso, né? Ele diz, não, eu vou. Não, você não vai dizer isso aqui. E ele diz, não, eu vou dizer, eu tenho que dizer. Ela disse, vai sair errado. E foi um desastre. Né? Então, somando que ele estava cansado, rabugento. E vamos combinar, o Clement Attlee tinha sido ministro dele e parceiro dele de governo até 5 minutos atrás. Então, você não chama o cara de Gestapo. Vocês lutaram contra o nazismo. Então, uma série de fatores, né, que fez com que ele perdesse a eleição. E a Clementine diz, quando ele recebe a notícia, ela diz, talvez seja uma bênção disfarçada. Ele diz, muito bem disfarçada. Mas foi bom, não, mas de certa forma foi o que o deu tempo para escrever, repensar e depois voltar mais tarde. E aí ele constrói esse Churchill que a gente está falando hoje. Eu tenho 2 perguntas aqui do José Luiz e da Gretchen, eu vou fazer adiante, mas primeiro, então, já que tu citaste a Clementine, tu podes falar um pouquinho dela? Posso, sim. A Clementine, ela tem a fofoca, né? Diz que ela era filha bastarda, que era uma história da mãe dela, porque o pai também não dá muita atenção, aquelas histórias das famílias vitorianas ou do início do século XX, fim do século XIX.
E ela vivia com muita dificuldade, né? Ela viveu uma parte da vida dela na França, e ela se educa, ela consegue, então, participar dos encontros da aristocracia, e então Churchill um dia a vê, ela era uma mulher linda, imponente, e se apaixonam e casam em 1908. Ele pede ela em casamento no Templo de Diana, que é um pequeno templo do lado do Palácio de... Quando você caminha do Palácio de Blenheim em direção aos jardins, passa por esse templo, né? Então, eles casam e ela é uma mulher muito ativa. Ela escreve esse livro... Onde está? Esse aqui é um livro que ela escreve as cartas entre eles, né? E ela dá no meio dele, entende? Ela diz umas coisas horríveis para ele. Tem uma passagem quando, em 1941, depois que a França cai, né, grande parte da marinha francesa está num porto no norte da África, né, em Merles el Kibir. E Churchill tinha medo de que, então, esses navios, que era uma frota importante, caísse por causa do governo de Vichy, fossem entregues para os alemães, o que daria uma marinha muito potente para a Alemanha dentro do Mediterrâneo. Então, Churchill manda uma série de barcos para lá e dá um ultimato, e diz o seguinte: olha, vocês têm 3 opções. Ou vocês lutam com a gente, aliás, 4 opções. Ou vocês lutam com a gente, ou vocês vêm com a gente até as Bahamas e a gente desmilitariza os barcos, ou a gente leva vocês para a América do Sul, ou a gente vai afundar vocês. E vocês têm 24 horas para isso. E os franceses começam a desenhar aquela coisa. E, bom, Churchill, em 10 minutos, afunda 6, 7 navios e 1.300 marinheiros franceses morrem. Aqueles que foram aliados até, de novo, 5 minutos atrás. É uma decisão muito difícil você tomar. Você afundar os navios dos teus aliados, mas você não pode deixar correr o risco de que eles caiam nas mãos dos nazistas. Na semana subsequente, de Gaulle vai a Chequers, que é a residência do primeiro-ministro no interior, por uma reunião, e chega, obviamente, já era mal-humorado, né? Chega irritado, mal-humorado, e a Clementine recebe em francês e diz: olha, que bom que você veio, que bom que a gente tem esse episódio, né, behind us, né, que nós já temos isso, passado isso. E ele olha para ela e diz: só se eu afundar os teus navios. E aí o Churchill diz: não, olha só. E aí ela diz para ele: olha, o senhor é um convidado nesta casa e neste país. Deveria se comportar melhor. E o Churchill lá do outro lado: não, olha só, não é bem isso que ela quis dizer, não sei o quê, papapá. E ela diz: Winston, Charles, tem coisas que só uma mulher pode dizer para um homem. Ou seja, vocês dois parem de brigar, né? Então ela é uma mulher fascinante. Ela depois foi a chefe da Cruz Vermelha. E tem uma coisa muito legal, que é o seguinte: quando começa a Blitz, os bombardeios, as pessoas vão ou para os subterrâneos das suas casas ou para o metrô, né? Para o subway, para o tube. Tá? E elas não têm onde dormir, elas estão dormindo no chão. Então, ela vai inspecionar e ela fica horrorizada com aquelas condições. Então, ela manda construir banheiros no subterrâneo. E vocês devem ter visto em Londres que em todos os jardins tem umas grades, né? Assim, tem uma barra embaixo, uma barra em cima e umas barrinhas assim que ligam. Isso aí eram os catres que ela mandou fazer, sobre os quais eram colocados colchões e que iam para os metrôs. Tá? Então, se vocês caminharem por Londres e verem essas cerquinhas são os catres que Clementine mandou fazer para que as pessoas não dormissem com seus colchões no chão do metrô. Então, é uma pessoa fantástica. Churchill, em 1920, por aí, era contra o voto feminino. Tá? Mais um dos erros dele. Ele era contra. E Clementine era uma sufragista. E quase foi presa, e não era aquelas coisas, vocês conhecem a história.
E lá pelas tantas, ela escreve uma carta e diz para ele: eu sei por que você é contra as mulheres votarem. E ele é por quê? Porque se eu votar, eu não votaria em você. Então ele começa a mudar de ideia. Tá? Então é maravilhoso. As histórias dela são maravilhosas. Recomendo esse livro aqui da Sônia Purnell. Não está traduzido também, não tem em português ainda. Quem sabe uma hora dessa. Nada como uma mulher para colocar freio. Bronco. Bom, o Ah, livro deixa de eu te perguntar, entrevistas não foi ideia minha, foi ideia da Karen, que um dia chega tá me vendo? mostra, me mostra um livro chamado Tell Me Something Good, que é a história, que é um artista que entrevista uma série de outros artistas. Ele entrevista James Turrell, Saul Levitt, Richard Serra, todos aqueles contemporâneos, né? Então, e aí surgiu a ideia de escrever esse livro Bárbaro, vamos aguardar. Deixa eu em fazer outubro. agora a pergunta do Em José outubro, se Luiz. Deus quiser. Ah, então, vamos lá. O José Luiz volta aqui para a guerra. Dos vários fatores que determinaram a vitória dos aliados, o projeto Enigma foi certamente fundamental. Sim. Como que o Churchill se envolveu nesse projeto? Ah, isso é muito. O filme, aquele jogo da imitação, ele tem um trabalho histórico muito legal. Churchill tinha. Churchill era um amante da ciência e da engenharia, tá? Ele foi na Primeira Guerra Mundial. Ele ajuda e ele trabalha com o time que vai desenhar o tanque de guerra. Quando ele assume um almirantado em 1913, não, 1912, 11, desculpa. Ele começa a trocar o combustível dos navios de carvão para diesel, para que os navios pudessem ter maior alcance, ficassem mais tempo fora, mais longe e mais tempo. Ele investe nos radares, ele investe nos sonares, ele ajuda muito isso. Tanto que, eu não estou fugindo, eu vou voltar para a pergunta. Tanto que em 1957, quando uma série de pessoas se reúnem e querem dar o nome do Churchill College, e formar o Churchill College em Cambridge, que é onde estão os arquivos originais dele, de um monte de gente, e da Thatcher também, ele disse, ok, mas com duas condições, que seja principalmente uma escola de ciências, hard science e matemática, e que as mulheres tenham as mesmas condições de entrar que os homens para serem alunas e para dar aulas. Então, ele era um amante da ciência e durante toda a Segunda Guerra Mundial ele tinha o professor Lindemann, que era a pessoa que mais convivia com ele, e eles tinham os que chamavam de Churchill Gadgets, que era uma série de coisas que eles inventavam para a guerra. Alan Turing está desenvolvendo a máquina que é uma máquina de cálculo para descriptografar mensagens, e eles têm um chefe que boicota tudo. Boicota, não acredita neles, além do mais, Alan Turing era gay, então o que era crime naquela época. Então esse chefe dele também era contra tudo isso, e ele boicota do máximo que pode. Ele consegue, então, ele e os outros cientistas escrevem uma carta e fazem essa carta chegar em Churchill. E Churchill tinha um selo para tudo que era importante, que ele colava, que estava escrito Action This Day. Tá? Então, e quando ele lê aquilo, ele diz, opa, os caras precisam de dinheiro, mais gente, cola nisso e manda. E quando isso estava colado no documento, aquilo era prioridade total para tudo e faz aquilo que Churchill está mandando. Então, sim, ele trabalhou muito para isso, né? De novo, ele era um amante da ciência, e quando ele vê que os caras têm a possibilidade de, sim, desvendar os códigos, ele manda investir fortemente nisso. Tá certo. Outra pergunta de uma conhecida tua, parece bem, a Gretchen Baseman, aqui. Que argumentos que o Churchill usava para chamar atenção sobre Hitler e o nazismo e que só eram, digamos, não reconhecidos, não aceitos, ignorados pelos ingleses? O aspecto antissemita era o menor, tá? Para os membros do parlamento e para a aristocracia britânica, porque eles não estavam nem aí com esse ponto, tá? O que estava pegando? O Churchill tinha um grupo de pessoas, inclusive informantes dentro do Departamento de Estado, que davam a ele os números da produção militar alemã. Tá?
Então, ele sabia que a Luftwaffe estava se rearmando, ele sabia que o número de aviões alemães estava crescente, ele sabia o momento que o número de aviões da Luftwaffe ultrapassou o número de aviões que a Royal Air Force tinha. Só para você ter uma ideia, durante a Blitz, tá? Que é de agosto de setembro até março, abril de 41, quando ela começa, eram 2.500 aviões alemães para 500 aviões britânicos. Tá? Então ele começa a alertar isso. E aí, quando a Alemanha reocupa a Renânia, ele diz, olha, isso aqui não pode. Quando ele começa a remilitarizar, né, a voltar a ter um exército grande, a rearmar, ele começa a falar sobre isso, a argumentar sobre isso. Quando ele, então, e os apaziguadores dizendo, tá, vou fazer um parênteses aqui, então é o seguinte, tem uma lógica no apaziguamento. Sim. Primeira Guerra Mundial morrem 20, 25, 20 milhões de pessoas. Entre 17 e 20, nós temos uma gripe espanhola que mata, ninguém sabe exatamente quanto, mas se estima que foi entre 20 a 40 milhões de pessoas. Tá? Então, na guerra, uma geração inteira de pessoas morreu. Tá? Porque eram jovens que iam para a guerra. Tá? Depois, a gripe espanhola mata todas as idades. Então, você tem aí entre 40 a 60 milhões de pessoas que morreram. E aí você tem os loucos anos 20, né? Onde, the Roaring Twenties, onde as pessoas querem se divertir. Gente, o que aconteceu quando terminou a pandemia? Uhul! Não tem voo todos os aviões estão cheios, todos os hotéis aumentaram de preço, você vai passear em qualquer cidade do planeta, é um saco, gente para burro em tudo que é lugar, porque as pessoas enlouqueceram, elas querem sair daquele regime de opressão, tá? Então, quando a Alemanha começa a fazer tudo isso, as pessoas dizem, não, pera um pouquinho, o que o cara... Ah, ele botou a arma lá ele reocupou a Renânia, tá, mas aquilo é a Alemanha mesmo, deixa lá com ele. Tá, ele tem um exército, tá, tudo bem, vamos deixar. Aí depois, quando a anexação da Áustria, Churchill chama atenção, olha só, eles estão se juntando. E os apaziguadores pensam o quê? Ah, deixa, é tudo alemão mesmo, eles falam tudo alemão, eles votaram, deixa eles lá. Aí vem o assunto da Tchecoslováquia, dos Sudetos, né? Que há a negociação e Chamberlain diz, né, desce do avião, este papel é o papel que garante a paz com Herr Hitler, não sei o quê. Mas ali todo mundo está sabendo que tem uma linha na areia. Tá? E aí os britânicos lentamente começam a se rearmar porque eles começaram a ver que, olha, realmente não vai dar certo. E aí, quando Hitler então, ocupa toda a Tchecoslováquia, era só uma preparação para a guerra. E a guerra na Europa, ela começa no verão, certo? Óbvio, ele invadiu em setembro, tá? Mas era uma outra tática, entende? Todo mundo esperava que a guerra então fosse no verão de 41, de 40, não em setembro de 39. Tá? Mas, então, todo esse teatro foi indo, então Churchill alertando sobre isso, e depois, no final, a turma se deu conta que não tinha nada. Não tinha o que evitar. Né? E sobre que a Márcia Pudelis Raskin pergunta, em que momento que Churchill soube dos campos de concentração? Existe algum registro disso? Isso foi pouco a pouco sendo... porque as pessoas, eventualmente, conseguiam fugir dos campos de concentração. Tá? Vamos combinar uma coisa. O processo do campo de concentração, ele primeiro começa com as pessoas com doenças mentais. Depois ele começa com as pessoas de cor. Depois ele começa com os padres, com os socialistas. Né? Ele é um processo e ele não é algo aberto. Ele começa, principalmente quando a gente vai a Dachau, né? Vê isso claramente. Então, começam esses processos de fazer com que minorias fossem desaparecendo. A minha mãe, ela morava em Viena quando houve a anexação.
E num dia eles batem na porta e pedem para o meu pai, para o meu avô, se apresentar na Gestapo no outro dia. E ele, bom, o que nós vamos fazer? Não sei o quê. Ele reúne a esposa e a minha mãe, né, a filha única, fazem a sua malinha e vão se apresentar na Gestapo. Imediatamente são colocados num trem e mandados para a fronteira da Polônia, para um campo de triagem. Então, o processo, né, de campo de concentração, lá, de campos de extermínio, ele começa com a triagem, com o gueto, com o trabalho forçado, com as fábricas, com os campos, trabalhos nos campos e depois os campos de extermínio, né? E ele vai num processo crescente. Tanto que quando, em 44, os judeus húngaros não tiveram a menor chance. Eles foram colocados num trem e mandados direto para Auschwitz, né? Alguns conseguiram ir a fábricas, ainda conseguir trabalhar, mas o extermínio da comunidade húngara foi, né? E tá aqui vários húngaros aqui, né? A Liana pode contar melhor essa história do que eu, tá? A Liana, a Richard e a Silvia que estão aqui. Então, esses relatos começam a chegar, tá? E tem uma passagem justamente nesse livro que fala sobre por que Churchill não bombardeia as linhas de trem para chegar nos campos de concentração. Primeiro que essas linhas de trem, elas são muito dentro, elas estão na Polônia, elas estão para se chegar até lá, era muito mais complicado, né? E os bombardeiros, não haviam bombardeiros de precisão, aqueles eram tapetes de bomba, então não necessariamente eles iam destruir. E linha de trem é uma coisa muito simples, porque tu destrói a linha de trem, tu retira o trilho, põe os dormentes de novo e põe a linha de novo. Levaria uma semana para repor as linhas. O efeito de interrupção desse processo não seria eficiente. E bombardear os campos de concentração, você mataria os prisioneiros que estavam lá, certo? Então, era um processo muito complicado, mas vai se sabendo disso. O que sim Churchill fez, meio que sem combinar com Zhukov e com Eisenhower, quem começou a descobrir os campos, os terríveis campos, foram os russos, né? Porque eles começam a vir do leste e eles vão entrando na Polônia e eles vão descobrindo. E o que Zhukov faz naquele momento, ele diz: tudo que está sendo visto aqui não pode ser destruído. E no mesmo tempo, Eisenhower entrando pelo norte da Alemanha, você tem Bergen-Belsen, começa a descobrir que eles, olha, isso aqui não pode. E Churchill também toma, então eles tomam uma decisão conjunta de que tudo aquilo que está sendo visto não pode ser destruído para que não digam que aquilo não aconteceu. E por isso que nós temos os campos hoje, tá? Agora, pouco pôde ser feito naquele momento, porque aquilo estava muito dentro dos países ocupados, né? Então era difícil de você bombardear, de você chegar e, né, de salvar. Tá certo. A gente está Infelizmente. chegando perto do fim. Infelizmente, que está passando muito rápido, mas eu queria tem duas perguntas pessoais que eu quero te fazer. Primeira, e talvez a gente vai estourar o tempo porque ela não deve ser tão curta assim. O que que te levou a querer estudar Churchill? Porque eu coloquei ele no grupo, mas eu não sei se todo mundo viu, que o Ricardo fez uma dissertação de mestrado, né, Ricardo? Uhum. Sobre um livro chamado Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos, né? O que que te levou a esse assunto? Na verdade, a dissertação levou o livro, mas eu separei um negócio que me levou, que eu achei aqui. Aliás, Liana, eu fui lá pegar de volta minhas coisas na Cibra e eu sabia por quê, tá? Isso aqui é o passaporte do meu pai, né? Que saiu de Ravensburg em agosto. Ele fez o passaporte em agosto de 38 e ele consegue um visto para até dezembro de 39. O passaporte era válido até dezembro de 39 e ele então vai para a Suíça tá aqui todos os carimbos, tá? Todos os carimbos. Então ele sai em 24 de setembro de 38. Em 6 de outubro ele chega em Zurique e em 3 de novembro de 38 ele chega em Montevidéu, né? E a minha mãe, mais ou menos na mesma data, tá? Minha mãe chega em dezembro de 38 no Uruguai
Eles se conhecem no Uruguai, se casam lá, e em 54 eles vêm para o Brasil, porque o Uruguai era um país muito pequeno naquele momento. Continua sendo. Bom, então eu sou um filho de refugiados da Segunda Guerra Mundial, e eu estou aqui porque eles fugiram. E meu pai morreu quando eu tinha 12, né? Quando eu tinha 12 anos, o pai faleceu com 62 anos, e aí eu fui, de certa forma, adotado, né? Pelos ieques todos, né? Que me contavam todas as histórias. O pai aqui da Liana da Richter, um deles, né? Que me contavam as histórias da Segunda Guerra Mundial. Então, eu creio. E muitos dos livros que eu tenho aqui são heranças. Por exemplo, eu levei um grande pedaço da biblioteca do seu Heinz Dreyfus, ela está aqui, maravilhosa. Os 6 volumes originais das memórias da Segunda Guerra Mundial era do seu Heinz. Né? Então, eu cresci com esses senhores, com esses ieques, né? Falando com sotaques bem carregados, né? Me contando as histórias deles, né? E muitos deles com as suas tatuagens, como a querida tia Herta, né? Que sobreviveu a tudo que, né? E que contavam. Então, então as conversas de sexta-feira, depois de sair da Cibra e comer no Pagoda, né? Eram essas, tá? Eram sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, quando eu cheguei no mestrado, e aí eu fui fazer o mestrado, que eu entrei na SPM como cota mercado, né? E aí, como eu coordenava uma área, eu tinha que fazer o mestrado, e fui conversar com o Antônio Hohlfeld, e disse: Hohlfeld, eu devo ter umas 50 mil, sei lá, dezenas de milhares de páginas lidas sobre Churchill e Segunda Guerra Mundial e biografia de todo mundo, dos bons e dos maus, né? Tem 2 aqui do Hitler de 1000 e tantas páginas, tem que ler sobre eles também, né? E eu queria, então, fazer um mestrado sobre os discursos sobre Churchill. E o Rolf, na hora, disse: vamos lá, bora, você é teu orientador. E aí surgiu a dissertação. Ele fez uma condição, né? Ele exigiu que, olha, eu sou muito amigo do Antônio, ele disse: tá, mas nos próximos 2 anos, quando eu for teu orientador, e quem fez mestrado aqui sabe, né? Eu não sou teu amigo, eu sou teu orientador. Tá bom, beleza, vamos lá. Óbvio que não funcionou, a gente descia lá embaixo para fumar charuto junto, foi uma bagunça, mas deu certo. Então, veio a dissertação, que depois, num certo dia, conversando com o Hélio Beltrão, ele o editor dele, que era o Alex Catarino, se interessaram. O Alex leu a monografia, a dissertação em, sei lá, 2 semanas, e acabou virando livro. Esse livro hoje vendeu cerca de 16, 17 mil cópias, né? Uhum. E agora tô no segundo, esse que vai ser bem divertido, né? E é divertido ler Churchill, porque tem essa dose de joie de vivre, né? Tem um livro maravilhoso da Sita Stelzer, que é uma americana, que se chama Dinner with Churchill, que é as histórias nos jantares, e também tem os cardápios que serviam ali, né? Então, cada um conta uma história diferente, cada um tem uma versão diferente. E eu escrevi o livro justamente, talvez, quem sabe, para homenagear Churchill, que, de novo, que se não fosse ele, não estaríamos aqui. Alguns de nós não estariam aqui, e todos estariam falando alemão, o que, quando se é judeu alemão, tudo bem, mas se não é muito legal. E para concluir, então, a gente já passou da hora, mas eu estou feliz que está todo mundo na sala, então acho que o pessoal ainda não está com fome. Passa para nós algumas das suas frases favoritas do Churchill no texto. Tem uma que eu gosto. Tem uma que eu gosto muito, que serve para nós hoje, tá? Aliás, que serve para nós judeus sempre, há milhares de anos de história, que é o seguinte: se você estiver passando pelo inferno, não pare. Não? Teve uma essa que eu disse, né? Se todos somos insetos, eu seria um vagalume. Tem uma que ele diz, quando mais velho, né? Ele diz assim: eu estou preparado para encontrar o meu Criador. Só não sei se o meu Criador está preparado em me receber.
É, tem uma que eu gosto muito, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu separei, obviamente, quando a gente separa, depois ela some. É, pá, pá, pá. Tá aqui, né? Que é o seguinte, que ele diz o seguinte: nunca ceda, nunca, 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 em nada, grande ou pequeno, importante ou trivial. Nunca ceda, exceto as convicções de honra e bom senso. Nunca ceda à força ao aparentemente poder devastador do inimigo. Serve para qualquer coisa que a gente está enfrentando hoje, desde o Brasil até o que a gente está enfrentando em Israel. E muitas das frases dele, na verdade, não são dele, tá? Sangue, trabalho, lágrimas e suor, que no Brasil virou sangue, suor e lágrima, né? No Brasil tiraram o trabalho, tá? Mas sangue, trabalho, lágrimas e suor, o trabalho é do inglês toil. Toil é o trabalho duro, é o trabalho que de arregaçar as mangas e cavar buraco, encher saco de areia. É o trabalho que te faz suar, chorar e sangrar. Tá? Essa frase é de Giuseppe Garibaldi. Tá? Não lhes tenho paga a oferecer, lhes tenho apenas a glória, a honra, babá. Então ele muito que adaptava, ele tinha uma memória fotográfica, ele tinha uma memória fantástica. Tem uma passagem que ele vai assistir, acho que Ricardo III, com Richard Burton, né? E ele está sentado na primeira fila, e aí termina o primeiro ato, e ele vai ao camarim com a Clementine e diz: olha, eu peço desculpas, eu não vou poder ficar para o segundo ato, eu estou muito cansado. Ele estava lá com seus 80 e tantos anos, então eu vou sair. E o Richard Burton diz: muito bem, muito obrigado pela sua presença, fico muito honrado, e depois se vira para o outro assim, não vi a hora de ele ir embora, porque ele ficou balbuciando todas as minhas falas durante toda a peça. Né? E tem coisas que ele nunca disse, tá? Essas são as mais divertidas. E eu estou descobrindo com as entrevistas que muita coisa que dizem que ele disse, ele não disse. Então, Ele uma não das coisas... disse que odiava o Facebook, né? Não, mas tem uma ódio com Bernard Shaw, tá? Que infelizmente não aconteceu, mas vale a lenda agora. Bernard Shaw manda um telegrama para ele dizendo: inauguração, peça Pigmalião, traga um amigo, se tiver. E Churchill responde: não, impossível ir, irei segunda noite, se houver. E aí vai, entende? Então ele tinha essas coisas. Uma que eu adoro, tá? Ele tenta interromper um político lá, que não para de falar, e ele diz assim: caro colega, por favor, não pare de falar, o senhor realmente precisa praticar. E para terminar, tem uma que ele diz o seguinte: tem políticos que quando sobem, não sabem o que vão dizer. Quando falam, não sabem o que dizem. E quando se sentam, não sabem o que disseram. Então, vale para no mínimo uns 450 que estão sentados lá em Brasília e É uns verdade, 60 senadores. Né? no mínimo. Então, tem gente boa lá. Graças a Deus, a gente tem gente boa. Gente com espírito churchiliano, por assim dizer. Tá? Inclusive alguns que eu entrevistei, por exemplo, o governador Romeu Zema, que é brilhante, que é uma pessoa maravilhosa. Entende? Então, nós temos gente boa, graças a Deus. E a gente precisava de 10 justos só, né, para pular para outra geração, não é isso? Já não precisa de todo Então vamos mundo, atrás. bastam 10. Então Então, temos que por buscar os hora, 10. eu agradeço a ti muito, aos 56 aqui que eu estou vendo na tela que nos acompanharam, então, que também saem enriquecidos, com certeza. Muito obrigado. Não sei, eu tenho o contato do Ricardo, se alguém quiser, eu posso passar, se ele me autorizar, é claro. Alguém que queira saber mais, então a gente pode passar, ou Autorizado. passa o e-mail, forma que tu quiser de contato, pode me passar depois. E, gente, eu só tenho a desejar boa noite, muito obrigado pela presença. E um beijo na prima Kari. Mais uma vez, em nome da Vitsu, muito obrigada, Ricardo. As portas da Vitsu estão sempre abertas para ti. Obrigado. Tem ali meu Instagram, também pode entrar ali. Tem o Instagram da Churchill Society Brasil,
Então, posso pedir para seguirem, Vou porque toda colocar no semana a grupo. gente publica isso, Vou colocar ali. Então, Churchill Society. Tá bom? beleza. Muito obrigada. Tchau, Eu fumaria um meninas. charuto, mas a Karen não deixa eu fumar charuto dentro de casa, então, o que eu vou fazer? Não? Tá certo. Escuta a mulher. Certo ela, né? Tchau, meninas. Muito bom. Parabéns pelo evento. Beijo. Obrigada, Veja. Boa noite para todos. Muito bom, gurias, muito bom. Parabéns, muito Excelente, bom. Ricardo. Excelente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa Maravilhoso. semana. Parabéns. Shavuot Tov. Maravilhoso. Shavuot Tov. Obrigada, obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Ótimo. Vai ficar o Tikvah um pouquinho? Podemos ficar. 2 minutos. Tá? 2 minutinhos a gente fica. Não, só para dar parabéns, assim, ó, foi muito bacana. Eu vou parar a gravação, tá, gurias? Certo. Eu também, né? Depois, o petit comitê não precisa ir para a gravação. Mas parabéns, gurias, parabéns pela, né, pela ideia, foi muito legal, passou